Olá pessoal linda da internet, tudo bem com vocês? Eu tava de bobeira, deitado no sofá, zapeando aqui, né, vendo algumas coisas no meu celular, procurando o que assistir, eis que eu recebo uma notificação de que na Prime Video chegou nada mais nada menos que um dos meus filmes brasileiros favoritos. Sim, é dele mesmo, eu tô falando de Bingo, o Rei das Manhãs, que velho, é um filmaço. Ele já tinha, né, na HBO Max, ele continua lá, né, então se você tem HBO Max ou agora Prime Video, então você tá bem servido, você vai conseguir assistir, mas a minha felicidade foi justamente porque muito mais pessoas assinam a Prime Video, né? Até porque é um serviço, é um streaming muito mais barato. Mas enfim, eu tinha assistido esse filme no cinema e aí não me lembrava direito de algumas coisas e decidi dar o play na Prime Video mesmo. E velho, eu tinha esquecido como esse filme tinha coisas legais, velho. Como ele trabalhava muitas paradas que antes eu nem percebia, tá? E dessa vez foi uma viagem muito mais profunda da minha parte, porque eu comecei a perceber alguns elementos que na época, quando eu assisti, eu nem me ligava, as coisas só passavam direto, eu só basicamente focava na história mesmo. E eu posso dizer, velho, que nessa segunda Resistida foi uma coisa tão proveitosa que eu decidi, mesmo sendo um filme de 2017, gravar esse vídeo aqui, justamente pra incentivar você que nunca viu esse filme, que acha que não deve ser tão interessante assim. Velho, deixa de besteira, é um filmaço, mas vamos discutir melhor sobre ele. Ah, e se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitor Vieira, esse é o canal Ver ou Não Ver, e aqui a gente fala sobre filmes, sobre seriado, então assim, se esse tipo de conteúdo lhe interessa, já se inscreve aqui e claro, deixa um like que é pra poder ajudar o meu trabalho, beleza? Então vamos ao vídeo. Só para você ter referência de que esse realmente é um bom filme, além dele ter sido escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2018 como o melhor filme estrangeiro, aqui no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro ele foi indicado a 15 premiações. E dessas 15, ele venceu praticamente metade, ele levou 7 estatuetas para casa. Olha, ele levou melhor longa-metragem de ficção, melhor direção de fotografia, melhor direção de arte, melhor maquiagem, melhor efeito visual, melhor ator coadjuvante pro Augusto Madeira e, claro, como não podia ser diferente, de melhor ator para Vladimir Brista. E, velho, nesse filme, ele tá brilhando, velho, ele tá brilhando. Inicialmente, o papel foi pensado pro Wagner Moura, mas aí ele não pôde atender e indicou aqui o amigo, e só foi preciso uma conversa com o Daniel Rezende para ele aceitar a ideia, né, e ver que ali seria o bingo perfeito, velho. Tem uma cena nesse filme que eu adoro, que eu gosto muito, que ilustra muito bem essa questão da versatilidade em tela que o Vladimir consegue colocar aqui nesse filme. É uma cena que, depois de muitas tentativas, eles conseguem atingir o primeiro lugar na audiência. E, velho, a raiva, o ódio, o sentimento de vingança que ele cospe na tela pra gente é uma parada tão visceral, tão forte, que vem tão de dentro que é impossível, velho. É impossível você não se impactar com aquela cena, velho. É impossível. E aí, do nada, ele começa uma dança ali, que pra mim tá dentro da cabeça dele, né? Uma viagem dele. Que, velho, toda a montagem disso tá perfeito, velho. E só evidencia o quão ele tá brilhando aqui. A parte do declínio também, quando o personagem dele tá muito mal na vida, quando tudo começa a dar errado, e ele perde tudo praticamente. O Vladimir também brilha, ele se entrega, você vê um cara quebrado, um cara que praticamente não consegue sair do fundo do poço que se meteu. E, velho, é só daquelas atuações que, por mais que eu fale aqui meia hora do que aconteceu, de qual foi a minha experiência, não vai chegar nem perto de você sentando o dedo no play e assistindo e vendo por você mesmo. Vale muito a pena. É uma das grandes atuações brasileiras, uma das grandes entregas, e eu acho que pro próprio Vladimir, com certeza ali, se ela não tiver em primeiro lugar as atuações que ele mesmo acha, pelo menos vai estar ali no pódio, no top 3. O Augusto Madeira, que interpreta aqui o cinegrafista, que é amigo dele, né, o amigo do Bingo, eu tenho certeza que ele ganhou só por causa da risada dele. Ele tem uma risadinha, velho, que, meu irmão, toda vez que esse bicho aparecia com essa risada, eu me acabava, velho. Eu tenho certeza que ele levou só por causa da risada. Claro, ele tá bem, não é, meu Deus do céu, uma coisa de outro mundo, mas, velho, essa risada é muito característica. Tem até uma cena que eles estão numa discoteca lá, numa boate, tem discoteca, lá vai eu com linguagem dos anos 80. Mas, enfim, que eles estão lá na festa, na maior doideira, e aí você escuta a risada, o cara não tá nem em cena, você escuta e um segundo depois o cabo aparece, só que você já sabia só por causa da risada. E nessa cena é uma parada tão baixinha, mas é uma parada tão característica de só você ouvir lá no fundo, você já sabe que ele vai aparecer, velho. É muito bom mesmo, combinou demais aqui. Não só com o personagem, mas também com toda a atmosfera dessa história.
E claro, como eu disse, foram 7 prêmios, 2 desses de atuação e 5 da parte técnica, merecidíssimo, e isso por si só já demonstra qual é a grande força desse filme aqui. Porque, velho, ele é um filme lindo, tá? Eu procurei vários adjetivos aqui pra poder dizer o que eu acho desse filme, mas eu acho que lindo seria o adjetivo perfeito. Primeiro, a questão das cores. Eu achei muito bem trabalhada, sempre que ele tava de bingo, sempre que ele tava na plateia, sempre que ele tava se apresentando, o filme tinha muito contraste, era muito colorido, era praticamente uma apresentação circense mesmo, sabe? É algo que pega, que combina, que contagia, velho. E não tinha como, velho. Toda vez que as cenas do bingo mesmo aparecia, ele tentando, ele atuando, ele tentando melhorar como profissional na televisão, aquilo ia me amarrando de um jeito, velho, que era impossível. Era impossível minha atenção ser descolada na tela nesses momentos. Já quando o filme focava no Augusto Mendes, continuava ótimo, legal, só que o apelo era completamente outro. O tom do filme era diferente. E você percebe isso justamente pela questão das cores. É tudo muito mais descolorido, entendeu? É tudo muito mais escuro. A maioria das cenas, ele tá lá, é sempre à noite, ele tá ou numa boate, ou então ele tá conversando com a mãe, porque a mãe também é atriz, e tá meio em decadência. Então tá sempre ali, sempre mantendo o tom um pouco abaixo, principalmente da metade pro final, que é quando a carreira dele vai degringolando, que é quando a carreira dele começa a naufragar, tá ligado? Mas o que eu acho mais fantástico dessa parte técnica é que ele usa artifícios muito bem colocados pra ajudar na narrativa, pra ajudar na história. Por exemplo, tem uma hora que a mãe dele tá muito feliz porque ela recebe um convite pra participar de uma novela, e aí ela tá muito tempo sem trabalho, aquilo dá uma vida, né, pra ela a mais, que ela fica na expectativa e tal. Só que, enfim, depois isso acaba não dando muito certo e ela fica muito triste. Ela entra em um quadro depressivo muito forte. E aí o filme constrói uma das cenas mais bonitas visualmente falando, que é a da Ana Lúcia Torre indo em direção à luz que fica no quarto dela e fechando a porta e se apagando. E isso faz todo sentido, isso casa muito bem com a narrativa, porque em algumas cenas antes ela faz uma comparação, dizendo que ela e o filho são como mariposas que precisam da luz para sobreviver. E a partir do momento em que o convite que dava vida a ela de voltar para as telas não dá certo, chega essa cena com um peso muito grande, mostrando ela caminhando meio que desnorteada em direção à luz do quarto dela e se fechando lá, como se fosse uma tentativa desesperada de encontrar uma luz no fim do túnel, mas que no momento que portas são fechadas, ali se encerra um ciclo dentro desse caminho de estar sempre em busca da luz, sempre em busca dos holofotes. Outra cena maravilhosa é quando ele chega no estúdio, ele percebe que ele foi substituído. Quando ele tá saindo, cara, a câmera, ela vira em 90 graus, vai filmando ele de costas, né, e ela vai invertendo, vai ficando deitada assim, como se o mundo dele tivesse desabando, como se a cabeça dele tivesse rolando, entendeu? E essa cena veio logo depois de uma sequência onde ele sempre conseguiu o que queria, ele era o palhaço Bozo e toda a ideia que ele dava era um sucesso pro show, até que um dia ele tava lá ao vivo, né, na câmera e tal, e ele começa a sangrar. É como se o invencível, o imortal, o cara que sempre trazia as ideias e que vencia todo mundo, que não encontrava obstáculo, começava então a sangrar, e daí por diante era só ladeira abaixo. E pra encerrar, minha cena favorita aqui é quando ele já tá lá no fundo do poço, ele tá sozinho, ninguém mais que a companhia dele, e acontece um acidente, né, que ele quase morre, e velho, a câmera vai saindo do quarto dele, passando pela janela, dando um 360 assim pela cidade, voltando e vai entrando, se enquadrando dentro de uma janela que dá no hospital, que o cara tá deitado, e aí entra um personagem, sai, entra uma fala e tal. É coisa de 5 minutos, velho, que é uma maestria, pô. É uma maestria. Na época que eu assisti esse filme no cinema, como eu disse, eu não me ligava muito nessas coisas, mas nessa cena específica eu me lembro de ter ficado embasbacado da qualidade técnica, porque é algo que, por mais que você não note, por mais que você não se ligue nessas coisas, é tocante, é muito bem feito, muito bem construído e consegue trazer o sentimento, a potência do que o diretor, né, quer fazer com que a gente sinta. É perfeito, velho. E, velho, tudo isso junto só me faz pensar que foi uma grande sacanagem o Daniel Rezende não ter ganhado o prêmio de melhor diretor na premiação do cinema brasileiro aqui, tá ligado? Ele foi até indicado, mas ele acabou não levando. Mas, velho, mesmo assim, ele tava de parabéns. Era o primeiro filme, velho, desse bicho, e ele já conseguiu entregar algo tão fantástico pra gente, que mesmo ele não tendo sido premiado como melhor diretor, esse filme escreveu o nome dele na história, com certeza. Mas eu digo isso como diretor, porque você sabia que ele era um montador muito famoso. É o cara que pega
pega os recortes dos filmes, entendeu? O cara que monta mesmo, que nada mais é que o editor do filme. E aí você pode até estar pensando, o editor do filme é café pequeno, pô, editor de filme. Meu amigo, deixa eu lhe contar o que um bom editor consegue fazer. Na minha pesquisa aqui pra fazer esse vídeo, eu acabei me esbarrando no vídeo do Gustavo Cruz, que é um cara que eu sou muito fã, que fala de cinema, e ele contou uma história muito curiosa sobre Daniel Rezende, na época em que ele foi o montador do filme Tropa de Elite. Esse filme, ele foi todo pensado, ele foi roteirizado e foi gravado pra ter como protagonista o Matias. Tá ligado, Matias? O cara que tava em treinamento lá pra ser do BOPE, enfim. Só que quando ele pegou esse material, ele viu que, velho, sempre que Wagner Moura aparecia, roubava a cena. E que era muito mais interessante botar o Vagão na frente, entendeu? Pra protagonizar o filme. Só que aí você deve estar pensando, porra, mas aí como é que eles iam fazer isso? Tiveram que gravar um monte de coisa, né? Tiveram que refazer um monte de cena pra poder botar essa ideia em prática. Não, meu amigo, é aí que você se engana. O Daniel Rezende, era tão bom montador que só com o material que já tinha sido gravado com a ideia do Matias ser protagonista, ele conseguiu reverter, velho, e colocou o Capitão Nascimento como principal do filme, só fazendo uma edição diferenciada, com um foco diferente. E, velho, pro cara fazer isso, ele tem que ter uma qualidade técnica absurda, pô. Ele tem que ser um monstro na questão de contação de história, entendeu? Na questão de construção de narrativa. E pra mim, a construção de Bingo, né, que ele dirigiu, que ele pensou, que ele encabeçou, só prova é a coroa que ele não tinha recebido antes como diretor. E se mesmo assim você tá questionando a qualidade técnica dele como montador, velho, só pense que o trabalho que ele fez em Cidade de Deus até hoje é discutido em várias universidades de cinema do mundo inteiro. Porque o que ele fez na edição daquele filme é referência pra todo mundo que ama a sétima arte. E, velho, pra encerrar, como se tudo isso já não fosse suficiente pra você largar tudo que você tá fazendo pra poder assistir logo esse filme, Bingo, o Rei das Manhãs, ainda traz duas mensagens que eu acho muito, mas muito bem trabalhadas. A primeira é sobre fama, dinheiro e como essas duas coisas juntas corrompem muito fácil o ser humano. Até mesmo as pessoas mais bem intencionadas da vida, porque você pode muito bem começar uma parada que começa a dar certo, e aí dentro de você e para as outras pessoas você fala, não, tô fazendo isso pelo meu filho, tô fazendo isso para melhorar a condição financeira da minha família, eu tô fazendo isso em prol da minha comunidade, enfim, a desculpa que você quiser dar. Mas em muitos casos você vê pessoas que começam a argumentar esse tipo de coisa, só que por dentro o que alimenta ela é justamente essa engrenagem, né, de cada vez ter mais dinheiro, cada vez ter mais poder, cada vez ter mais influência, até que em um determinado ponto da vida elas acabam se perdendo, porque quem entra nesse ciclo, quem entra nessa roda, nunca vai querer parar de girar. E, velho, no hall da fama, isso é praticamente uma lei. Todo mundo que tá em cima, um dia vai ser esquecido. E aí, quem tá viciado nessa parada, velho, pra tentar se perpetuar, né, pra tentar ficar cada vez mais tempo lá em cima, nos holofotes, na grande maioria das vezes acaba, ó, ladeira abaixo, cai num fosso tão fundo que muitas vezes é sem volta. Só que não pense você que essa queda acontece de um dia para uma noite e acontece só uma vez, não. E é justamente aí que o filme traz a sua segunda mensagem. As primeiras quedas são justamente um sinal da gente repensar aquilo que a gente tá fazendo, da gente repensar por que a gente tá fazendo aquilo. E aí sim vem a pergunta da mensagem, que é quantas vezes a gente precisa cair pelos mesmos erros pra gente simplesmente parar? Quantas vezes a gente precisa se perder pelos mesmos motivos para que a gente aceite que tá perdido, para que a gente aceite a fraqueza e decida procurar ajuda? E essa dificuldade, né, de você reconhecer onde você tá, de você reconhecer que você não é mais o mesmo, de você reconhecer que você tá caindo, é justamente uma consequência da primeira mensagem, porque ela aborda justamente a questão, né, da sensação de autocontrole, da sensação de superioridade. Não, pô, eu sou melhor do que tudo isso. Quando eu quiser parar, eu paro. Quando achar que não dá mais, eu simplesmente vou lá e me aposento. Eu não preciso da ajuda de ninguém pra me dizer isso. Quantas pessoas você já não conheceu com o mesmo discurso e que logo depois quebraram a cara feio? Mas uma coisa eu lhe digo, meu amigo, se você não quiser tomar perdido, além de assistir esse filme, não deixe de se inscrever nesse canal para receber novas análises e novas dicas de filme que eu postar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu vou postar mais 2 para você continuar comigo. E se você tiver que ir embora, eu espero que sua semana seja maravilhosa. Valeu!